Se você é atleta e está pensando em visto americano, presta atenção nos próximos 60 segundos e isso pode te economizar milhares de dólares e meses de espera. Em 2026, o governo americano mudou 3 coisas nos vistos O1A, EB1A e P1A. Uma delas já está em vigor. E a maioria dos advogados de escritórios de advocacia nem está avisando aos clientes, nem sabe. Eu sou sócio do escritório de advocacia aqui nos Estados Unidos, trabalho todos os dias com atletas brasileiros vindo para os Estados Unidos. E eu vou te mostrar exatamente o que mudou. E o que isso custa mais no seu bolso e o que fazer agora, antes que fique mais caro. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno Lócio, sou advogado licenciado no Brasil, sou sócio do SLS Legal, escritório de imigração baseado em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Há 3 quarteirões de onde as regras que eu vou mostrar hoje são literalmente escritas, a Casa Branca. Eu trabalho com visto de trabalho, green card para atletas de MMA, jiu-jitsu, capoeira, tênis, beach tênis e de outros esportes, além de empresários e donos de academia que querem expandir os seus negócios aqui nos Estados Unidos. Eu acompanho o site do USCIS e o Visa Bulletin toda semana. Não é porque é interessante, óbvio que não é, mas é porque ele é literalmente o meu trabalho e o meu trabalho é garantir que meus clientes não sejam pegos de surpresa. E foi exatamente isso que aconteceu nas últimas semanas. E aqui está o problema. A maioria dos atletas brasileiros só descobre que as regras mudaram quando o advogado que protocolou o caso, ou pior, quando o caso já foi negado. Imigração americana não é uma lei parada, é um sistema que muda o tempo todo, com portarias, atualizações de política e reajuste de taxas que saem sem qualquer alarde. E 2026 trouxe justamente isso, mudanças silenciosas que afetam diretamente quem está pensando nos vistos O1A, EB1A ou o P1A. Eu vejo isso toda semana. Atleta que vinha economizando para pagar o processo e quando finalmente reúne o dinheiro, descobre que a taxa subiu. Atleta que tem o Instagram lotado de conquistas, mas nunca pensou que esse mesmo perfil ia ser analisado como parte do processo de visto. E atleta brasileiro que nem sabe que está numa posição privilegiada em relação a atletas de outros países. Porque o Brasil, hoje, gente, não enfrenta o mesmo represamento que Índia e China enfrentam com relação a B1A. Ou seja, você pode conquistar o seu green card quase que imediatamente, sem filas eternas que podem passar de 2, 3 até 5 anos. Se você não sabe o que mudou, você toma a decisão errada. Espera demais, gasta mais do que precisava ou expõe o seu processo a um risco que dava para evitar. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos direto ao que importa. 3 mudanças na ordem que elas afetam o seu bolso e o seu processo. Fica comigo até o final para saber quais são. Mas antes de falar sobre as mudanças, eu vou te pedir para se inscrever no canal, compartilhar isso com quem é atleta, com quem sonha morar nos Estados Unidos, com quem sonha trabalhar nos Estados Unidos de forma legal, ou seja, com quem sonha viver aqui com a sua família e obter o green card. Mudança número 1. As taxas do USCIS subiram, com data marcada. Isso aconteceu em março de 2026. O Premium Processing, aquele serviço que garante a resposta do USCIS em 15 dias corridos, tanto para o 1A quanto para o P1A, sobe de $2.805 para $2.965. Isso é quase $160 a mais para ter prioridade na fila. E não para por aí. A partir de 1º de abril de 2026, a taxa base do formulário I-129, que é o formulário do O1A e do P1A, sobe de 460 para 780. E a taxa base do I-140, usado no EB1A, sobe de 700 para 820. Só nesses 2 formulários a gente está falando de um aumento de mais de 60% na taxa base em menos de 2 anos. E detalhe importante, se a sua petição for protocolada antes dessa data, você entra na tabela antiga, mesmo que o USCIS demore semanas para julgar. Ou seja, quem protocola antes economiza e quem espera paga mais. Mudança número 2. Suas redes sociais agora fazem parte do processo oficialmente. Desde março de 2026, o Departamento de Estado ampliou a exigência de revisão de redes sociais e presença online para mais categorias de visto e pediu que os aplicantes deixem os perfis públicos durante a análise. Isso é crítico para atletas porque geralmente vocês têm um perfil público com milhares de seguidores postando resultado de luta, campeonato, treino, entrevista. Isso pode gerar uma vantagem gigante. É literalmente prova de reconhecimento internacional para o O1A e para o B1A. Mas também virou um ponto de atenção, porque o USCIS agora trata qualquer sinal de atividade anti-americana como fator negativo em decisões discricionárias. Não é hora de apagar o seu histórico, é hora de saber que ele está sendo olhado com cuidado. E a mudança número 3, e aí está uma boa notícia, o Brasil continua numa posição privilegiada e de vantagem com relação ao EB1A. O Visa Bulletin de julho de 2026, melhor dizendo, mostra
mostra que o EB1A para Índia e China continua retrocedendo, com data de dezembro de 2023. Atletas e profissionais desses países estão numa fila de espera que só cresce. Mas o Brasil, hoje, não enfrenta nenhum represamento na categoria EB1A. Na prática, isso significa que o atleta brasileiro, qualificado para o EB1A, ainda consegue, historicamente, um caminho mais direto para o Green Card do que concorrentes de outros países populosos. Essa vantagem não é eterna, o Visa Bullet muda todo mês, mas hoje ela existe e é um motivo real para quem já tem tudo pronto não demorar para protocolar o seu caso. Deixa eu te contar 2 casos reais que aconteceram na prática, preservando o nome das pessoas. Vamos lá, o Rafael, falei dele outro dia, lutador de jiu-jitsu, veio até mim em fevereiro de 2026 com um currículo praticamente pronto para o O1A. Títulos mundiais, cobertura de imprensa especializada, carta de recomendação, referências, reconhecimento na área. A gente protocolou o caso dele em fevereiro, antes do aumento do Premium Processing. Resultado, ele pagou a taxa antiga, teve resposta em 15 dias e hoje está competindo aqui nos Estados Unidos com visto na mão. Se ele tivesse esperado até abril para juntar um pouco mais de grana ou documentos, ele teria pago $500 a mais só de taxa. Já a Camila, que é uma atleta de tênis, de beach tênis, tinha um perfil de Instagram enorme, com mais de 200 mil seguidores, cheio de conteúdo sobre os torneios que ela participa. E esse conteúdo virou parte central das evidências de reconhecimento internacional dela para o EB1. O que era só uma rede social virou um documento de prova, virou um material de prova. É exatamente esse tipo de coisa que muita gente ainda não consegue usar. Vamos falar um pouco de mito, coisas que eu escuto todo santo dia, mas que não são verdade. A primeira delas é a clássica. Bruno, eu ainda não tenho o currículo pronto para o O1A ou para o EB1A. Essas mudanças me afetam? Sim. Porque, mesmo que você ainda esteja construindo o seu histórico esportivo, entender essas regras agora te ajudam, a organizar prova, contrato, cobertura de imprensa e resultados de competição do jeito certo. Você vai correr atrás do que precisa. E aí outra coisa, isso é só teoria e você vai vender curso. Não, eu não vendo curso. Essas informações eu tiro diretamente dos sites oficiais, do USIS, do Visa Bullet, do Departamento de Estado, porque esse é o meu trabalho diário aqui no escritório. Outra pergunta, agora não vale mais a pena pagar o Premium Processing. Depende do seu calendário de competição. Se você tem um torneio ou uma temporada com data marcada nos Estados Unidos, os 15 dias te garantem o resultado desse período e aí o custo vale a pena. Se você tem mais flexibilidade de tempo, dá para economizar optando pelo processo regular. Isso é exatamente o tipo de decisão que a gente toma em conjunto. Então vamos lá, se você é atleta, se inscreve nesse canal, encaminha para outros atletas, encaminha também para empresários que sonham morar nos Estados Unidos, seja abrindo sua própria academia aqui, seja para competir, agenda uma reunião comigo, deixa uma mensagem que a gente vai agendar uma reunião. Eu te vejo na próxima. Meu nome é Bruno Lócio.